Hoje nós vamos apresentar sobre o movimento ambientalista. O que é o movimento ambientalista? Ele é um movimento ecológico, político e social que busca cuidar do meio ambiente. Seu foco é reparar os danos causados pelo homem na natureza e desenvolver métodos de progresso material que não danifiquem o meio ambiente. Quais são os seus objetivos? Seu objetivo é proteger a biodiversidade existente no planeta e assegurar a sobrevivência das gerações futuras através de fontes de energias renováveis e limpas. Dentre seus objetivos também estão proteger o meio ambiente, proteger espécies de extinção, combater o desmatamento, apontar alternativas para o modelo de exploração inconsequente. Esses movimentos atuam em protestos e manifestações populares, além de realizar ações diretas como o plantio de árvores, reciclagem e educação ambiental para o uso consciente, dentre outras ações. O que é o desenvolvimento sustentável? Ele é um conceito que visa estabelecer um consenso de que se evite a exploração predatória e inconsciente dos recursos naturais. Ele utiliza de fontes renováveis, ou seja, recursos não esgotáveis, tais como a radiação solar, os ventos, a energia hidráulica, a biomassa, o calor geotérmico, entre outros. Como e quando surgiu o movimento ambientalista? Ele tem suas primícias no período da Revolução Industrial. Nesse momento, reações difusas à poluição causada pelo homem foram surgindo. Contudo, foi após a detonação das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki que o movimento ambientalista se originou. Durante a Revolução Industrial, os homens passaram a causar danos em larga escala no meio ambiente. Rios famosos e necessários para as cidades, como o rio Tâmisa de Londres, ficaram degradados. Em 1610, a água do rio já não era mais considerada potável. No auge da sua poluição, durante o século XIX, o rio foi apelidado de Grande Fedor. Indignados com essa situação, algumas pessoas começaram a reagir contra a poluição de forma pontual e esporádica. Foi então que duas figuras de destaque se declararam abertamente contra o desenvolvimento ambientalmente irresponsável, que também abusava dos trabalhadores. São eles Gilbert Kent Chesterton e John Ronald Reuel Tolkien. Indústria e meio ambiente. Apesar de serem essenciais para a vida humana, a indústria e o meio ambiente estão em constante disputa, pois os meios de produção causam grandes impactos nos recursos naturais que acabam repercutindo na fauna e na flora. Principais impactos da indústria no meio ambiente. Contaminação da água. As grandes indústrias são as maiores causadoras de poluição nos corpos hídricos, já que elas despejam toneladas de resíduos tóxicos em rios, o que prejudica o ecossistema diretamente e torna a água imprópria para o consumo. Como consequência, além do desequilíbrio ambiental evidente, essa prática também causa sérios danos à saúde da população que vive próxima a esses locais. Devastação de florestas. O crescimento urbano foi grande responsável pela devastação de florestas, gerando desequilíbrio em todo o meio ambiente. Com a redução da mata nativa, muitos animais e plantas ficaram extintos ao longo dos anos. Poluição do ar. Todos os dias são lançadas toneladas de gases tóxicos, como óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e monóxido de carbono na atmosfera. Esses gases pioram a qualidade do ar que respiramos e também são responsáveis por inúmeras doenças respiratórias, como a bronquite e a asma. De acordo com dados revelados pelo Ministério da Saúde, as mortes causadas pela poluição do ar aumentaram em 14% só na última década. Aquecimento global. As indústrias causaram um efeito estufa artificial, que é fruto da atividade humana e tem um impacto direto no aquecimento da temperatura global. A principal causa desse problema é o lançamento de gases tóxicos na atmosfera com a auxiliação do petróleo, gás e carvão. A destruição das florestas tropicais também contribuiu para esse quadro negativo, e todas essas transformações geraram um calor cada vez mais intenso. Desbalanço da cadeia alimentar. Em cada região em que as indústrias atuam, sofre-se o risco iminente de um desbalanço na cadeia alimentar e o impacto no equilíbrio ambiental. Isso porque, quando não existe vegetação para alimentar os animais, eles podem deixar de existir. Com isso, alguns animais que se alimentam deles serão obrigados a migrar para outras regiões, o que desequilibra todo o ecossistema. O setor de petróleo lidera o ranking quando o assunto é poluição. Eles são os responsáveis pelo desequilíbrio na vida aquática e pela morte de diversos animais marinhos e de outros seres vivos que dependem da água para sobreviver. Isso porque, em caso de vazamento, o petróleo vai intoxicar os animais marinhos, causando danos, por exemplo, no sistema nervoso, além de causar asfixia e morte pelo aprisionamento no óleo.
Questões ambientais que estão em destaque. Efeito estufa é o aumento da temperatura da Terra pela retenção de calor por certos gases atmosféricos, sendo que a poluição intensifica e causa o aquecimento global. Mudanças climáticas. Algumas ocorrem de forma natural, com a mudança da radiação solar e os movimentos da Terra. Entretanto, o problema real acontece quando são mudanças geradas pela ação humana. O acúmulo de lixo, o gasto de água e de energia têm contribuído para essa sobrecarga do planeta. Derretimento das geleiras. Com verões cada vez mais quentes e a temperatura média da Terra aumentando, os maiores riscos estão no derretimento das geleiras, que podem alterar o nível no mar, inundando cidades e ilhas inteiras. Agora, depois de tudo o que aprendemos, é necessário que haja uma mudança no nosso cotidiano, para que juntos possamos fazer da Terra um lugar melhor. Mas por onde podemos começar? Confira agora algumas ideias para ajudar o meio ambiente. Diminua o consumo de energia. Além de ser uma forma de economia, a maior parte da energia produzida no mundo, principalmente no Brasil, vem de usinas hidrelétricas, que usam a água para produzir energia. Uma dica: use lâmpadas LED. Elas proporcionam uma economia de 80% em comparação com as outras lâmpadas e possuem uma vida útil 3 vezes maior que as incandescentes, podendo durar até 17 anos. Diminua o consumo de água. Todo mundo já sabe o básico: banhos curtos, não deixar a torneira aberta para escovar os dentes ou quando faz a barba, reutilizar a água da chuva e não lavar a louça com a torneira aberta. Gastar menos. Dois outros grandes problemas ambientais são o consumismo e desperdício. Acabamos comprando coisas demais e gastando mais do que precisamos. Algumas coisas logo acabam virando lixo e contribuindo para a poluição do planeta. Então, antes de comprar qualquer coisa, pense bem se você precisa daquilo e se vai ser realmente útil para você. Recicle. Separe e envie seus descartes para coleta seletiva e os materiais para reciclagem, separando-os em plásticos, papéis, caixas, pneus, lâmpadas fluorescentes e lixo eletrônico. Use menos plástico, evite sacolas plásticas, troque objetos descartáveis por outros feitos de silicone que podem ser reutilizados, como por exemplo os corpos retráteis. Meios de transporte menos poluente. Carros, aviões e cruzeiros lançam uma grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. No caso dos carros, quanto menos passageiros em cada veículo, maior é a quantidade de gases poluentes, já que mais pessoas precisam utilizar um número maior de transporte. Se possível, dentro das cidades, opte por andar de a pé ou de bicicleta.